Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, o tema da nossa aula de hoje é o capítulo 12 do livro didático, onde vamos falar, sobre o Brasil colonial, a sociedade açucareira. Então, pessoal, aqui nós temos uma linha do tempo, onde na aula passada nós vimos também, sobre o período pré-colonial, período esse que vai de 1500, a 1530. Período também, que Portugal, ele praticamente, abandonou, o Brasil. Isso porque, inicialmente eles não encontraram ouro, aqui na colônia. Então eles seguiram, firme no seu propósito, que era o comércio com o Oriente, o comércio com as Índias, o comércio, das especiarias. Então nós temos aí, 1530, que vai começar o processo de colonização do Brasil com a chegada aí, de Martim Afonso de Souza. Então, quando ele chega, vai ser dividido aí, o Brasil vai ser dividido em capitanias hereditárias, vai ter a instalação do governo geral e também, vai ter aí, a implantação, dos engenhos coloniais, e posteriormente a chegada, dos primeiros escravos africanos aqui para a colônia, para o Brasil, para trabalhar então na produção do açúcar. A produção do açúcar, pessoal, apresentava características muito diferentes da extração do pau-brasil. Isso porque, a cana, exigia aí grandes investimentos, daquelas pessoas que se propunham a investir nessa produção. Diferente do pau-brasil, que já era uma planta nativa aqui do Brasil, a cana-de-açúcar deveria ser plantada, cultivada e colhida, Por isso, então, ela exigia grandes investimentos. O açúcar, ele tem origem asiática. Na antiguidade, indianos e chineses, eles utilizavam o açúcar como medicamento, como remédio. Só depois, depois de algum tempo, com o passar dos tempos, o açúcar ele foi sendo introduzido nos hábitos alimentares. Os árabes, que levaram a cana-de-açúcar para a Península Ibérica, para Portugal, e os portugueses cultivaram, a cana em suas ilhas atlânticas. Como já falei anteriormente, os portugueses não encontraram, de forma imediata, metais preciosos aqui no Brasil. Sendo assim, então, Portugal recorreu à cana-de-açúcar, visando sustentar, a colonização. Mas por que Portugal escolheu o açúcar? Já respondendo a pergunta, o açúcar ele era um produto caro, e facilmente vendido e comercializado, além do mais, os portugueses já conheciam, a cultura da cana. E como a terra e o clima aqui no Brasil era propício para o cultivo de cana-de-açúcar, foi então, o gênero escolhido por Portugal, para sustentar a colonização. Apesar então, de todas as experiências anteriores, que Portugal tinha e também, apesar das condições favoráveis, era necessário ainda muito capital, para que a produção de açúcar ela fosse de fato lucrativa. Como o Reino de Portugal, ele não dispunha ou não queria, dos recursos necessários, ou ele não teria, aliás, os recursos necessários, ele promoveu então uma aliança, com os holandeses, na concessão de empréstimo, aos donos dos engenhos. Mas para frente vamos ver, que além dos holandeses emprestar dinheiro, para os donos de engenhos, eles também vai ser responsável, pelo refino do açúcar para ser vendido na Europa. Com o financiamento holandês, vários engenhos vão ser construídos aqui no Brasil, principalmente na região do Nordeste. A produção açucareira aqui no Brasil, ela vai ser baseada, no sistema plantation. Esse sistema, ele era caracterizado pela grande propriedade rural, os grandes latifundiários, as grandes fazendas, pela monocultura, ou seja, existia somente um produto de exportação, que no caso vai ser o açúcar, e a mão de obra escrava, que vamos ter a presença de africanos que vão ser feitos de escravos aqui na colônia. A produção do açúcar acontecia em grandes propriedades rurais, que eram chamadas de engenho. O engenho era então uma unidade de produção açucareira, era uma fazenda que se dedicava à produção do açúcar. O engenho era, na verdade, todo o espaço, toda a unidade, apesar dos engenhos serem de pessoas diferentes, as estruturas de moradia e produção, elas não se modificavam, entre essas estruturas podemos destacar aí, o canavial, a casa grande, a senzala, a moenda, a caldeira, a casa de purgar e a casa do pão de açúcar.
Aqui nós temos, né, um exemplo de engenho, né? Cada número aí é uma estrutura, né, dentro do engenho, né? Temos aí a caldeira, dá para vocês perceberem e ver aí a capela. Essa número um aí, né, é a casa grande. Esse número 3 aí provavelmente vai ser, né, a senzala onde os escravos viviam e assim vai. Vamos falar agora um pouquinho sobre as estruturas, né, do engenho. Vamos começar com o canavial. O canavial, né, era onde era as canas, né? As canas eram então plantadas e cultivadas e depois elas eram colhidas. Quem fazia esse trabalho, né, eram os escravos. Aqui nós temos a casa grande. A casa grande era habitada, né, pelo senhor de engenho, que era o dono da fazenda, pela sua família e pelos agregados, né? Além também, né, de ser o centro administrativo e econômico do engenho. Nós temos, né, a senzala, que eram os locais que abrigavam os escravos, e apresentavam, né, condições muito precárias, onde os escravos, né, dormiam no chão de terra batida e durante a noite, né, eles eram acorrentados para evitar, né, a fuga. Aqui coloquei para vocês uma imagem do interior, né, de uma senzala. Outra parte do engenho, né, e muito importante, era a moenda. Né, a moenda era o local, né, que era usado para moer ou esmagar o produto, né, utilizado principalmente pela tração animal, onde era esmagado o caule, né, no caso da cana, e extraído o caldo, né? Podia também, né, ter moendas que utilizavam energia provenientes da água, né, o moinho, ou ainda, né, tinha a moenda, né, que usava a força humana, né, que era no caso dos próprios escravos. No engenho tinha ainda, né, a casa das caldeiras, que era onde o produto, né, passava por um aquecimento, né, em tachas de cobre. Depois tinha a casa das fornalhas, né, que era uma espécie de cozinha que abrigava grandes fornos, né, que aquecia o produto e o transformava em melaço de cana. E depois tinha a casa de purgar, que era o local, né, onde era refinado o açúcar e finalizado o processo. Estava me esquecendo, pessoal, da capela, né? Todo o engenho tinha uma capela, né? A capela era o lugar onde realizava ali, né, as missas, batizado, né, e os casamentos. A sociedade açucareira, ela era patriarcal, né, e estamental. Podemos classificar numa sociedade patriarcal, né, como um sistema social onde os homens, eles é o chefe, né, de todo e de todos, né, e ela era estamental, né, porque havia pouca mobilidade social. Então, assim, raramente, né, nessa sociedade, um trabalhador livre chegaria, né, à condição de senhor de engenho. Então, o senhor de engenho, né, e sua família, ele compunham, né, o topo da escala social, eles ficavam lá no topo. Ele era então proprietário das terras, das plantações, das construções e dos trabalhadores escravizados e livres. E todos, né, que estavam no engenho, que viviam ali no engenho, deviam obrigações, né, e obediência ao senhor de engenho. Realmente, né, o senhor de engenho, ele abrigava, né, uma família numerosa, né, que era composta não apenas pela esposa e pelos filhos, mas também, né, por sobrinhos, tios e primos. Olha que interessante, ó, o prestígio, né, do senhor de engenho era medido pelo número de pessoas, né, que ele sustentava. Então, quanto mais pessoas morassem na casa grande, né, mais prestígio teria, né, o senhor de engenho. Os africanos, né, eles eram as mãos e os pés do senhor de engenho. Isso porque, né, tanto nos engenhos, né, quanto nas vilas e nas cidades, né, do Brasil colônia, todo o trabalho braçal, né, era realizado pelos africanos, né, e seus descendentes. Olha que interessante também. Segundo os historiadores, os escravizados, né, que iam direto para os engenhos e iniciarem, né, o trabalho no canavial e produção açucareira, eles viviam, né, em média apenas mais 8 anos de idade. Né? O trabalho ele era tão estafante, né, e tão desgastante, e as condições climáticas também, né, propiciavam, né, o esgotamento físico precoce dos africanos. Então, se eles duravam, né, eles viviam pouco tempo. A expectativa de vida deles, né, era pouquíssima, baixíssima. Os primeiros povoamentos, né, que surgiram aqui na colônia, eles foram estabelecidos, né, em sua grande maioria no litoral, que tinha, né, como objetivo, né, proteção do território, né, de invasores. Os povoamentos, né, eles surgiram sem muito planejamento, seguindo as mesmas estruturas, né, das cidades medievais europeias. A capela, né, ou a igreja, ela era o centro, né, da vida urbana.
não havia saneamento básico, mas as cidades, né, elas eram construídas em terrenos irregulares para facilitar, né, o deslocamento de dejetos. Lembrando, né, que também que tinha a Câmara Municipal, né, que era a sede administrativa, onde abrigava, né, os vereadores eleitos, né, que eram os chamados homens bons, e o presidente da Câmara, né, que administrava a cidade. Portugal, né, tinha como principais objetivos a produção e a exportação de riquezas para a metrópole. Entretanto, né, era preciso estabelecer um comércio interno que possibilitasse, né, a vida dos colonos e favorecesse, né, a produção do açúcar. As vilas, né, e as cidades se concentravam nas ruas próximas à Praça Central, um número considerado, né, de pequenos comércios que vendiam os produtos vindos da Europa, como podemos citar aí, né, os peixes, grãos, carne seca, couro, vegetais. E também tinha, né, as costureiras, sapateiros e açougueiros, né, que ofereciam serviços para os colonos. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa videoaula, né, sobre o capítulo, sobre a sociedade açucareira. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, tá, que ficou aí sobre o conteúdo, vocês podem me perguntar, tá, que terei o maior prazer em tirar as dúvidas de vocês. Grande beijo e até a próxima, se Deus quiser.